Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana uma pessoa me deu uma cutucadinha em relação à apresentação. E ela tem razão, eu não me apresento nos meus vídeos. E quando você faz uma pesquisa no YouTube, ele te direciona para um vídeo, não necessariamente para o canal, né? E eu me apresentei lá no meu primeiro episódio. Então, desculpe minha falha, vou me apresentar em todos os vídeos. O meu nome é Fábia, sou psicóloga, atuo como psicóloga clínica e pedagoga. Também atuo como professora, leciono para os cursos técnicos de recursos humanos e administração de empresas. Atualmente também curso tecnólogo em gestão de recursos humanos, uma grande paixão da minha vida. Nós já tivemos aí a série da minha vida profissional, né? E foram episódios contando ao longo de 11 episódios, contando a minha trajetória profissional, altos e baixos, enfim, experiências que eu vivenciei e compartilhei com vocês, voltados para a ilustração da motivação. E agora nós vamos dar continuidade a esse canal, Psicologia Organizacional por Fábia, sobre a psicologia organizacional, a psicologia dentro do ambiente organizacional. Hoje eu vou dar uma breve pincelada no histórico da psicologia dentro do ambiente organizacional, para vocês saberem um pouco aí de onde ela veio e o que a gente, para onde pode ser que caminhe. Bom, já adianto que o meu sonho é ter organizações mais humanizadas. Eu sou psicóloga, né? Então, esse é o meu sonho, que as pessoas realmente se preocupem com a pessoa que está lá dentro, não só com os resultados ou com a produção, resultados, tá? Bom, vamos lá. A psicologia dentro do ambiente organizacional começou no final do século XIX, início do século XX, mas aí próximo e justificado pela Revolução Industrial. Por quê? Foi uma intensificação, né? Apareceram muitas indústrias e as pessoas começaram a perceber que a produtividade ela era influenciada, digamos assim, por uma peça fundamental, que não era o maquinário, mas a pessoa que mexia nessas máquinas. E aí eles começaram a ter essa preocupação em relação aos funcionários até então, desde lá do recrutamento e seleção até a produção, porque eles começaram a perceber que se desse um pouquinho mais de atenção, aumentaria a produção. Se você entendesse, se você chegasse mais próximo, você aumentaria a produção. Então, na verdade, eles não estavam preocupados com o bem-estar dentro da organização, eles não estavam preocupados na interação grupal, eles estavam preocupados com a produção. E aí eles perceberam que dando uma atençãozinha para essas pessoas, essa produção aumentava. Diferente da época que era tudo praticamente mecanizado, movimentos repetitivos, indico o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, vocês vão entender bem o que é o momento, a psicologia industrial, o momento da psicologia industrial. E aí eles começaram a perceber que isso era sempre a mesma coisa, a produção era sempre a mesma, né? Então, no filme, por exemplo, mostra que ele não pode nem ir ao banheiro, tal, era uma coisa muito massificada. E a preocupação dessa época era realmente com a produção. Conforme o tempo foi passando, né, eles perceberam que, além dessa situação de produção, podia ter algo diferente dentro desse ambiente. Podia-se ter uma atenção para algo um pouquinho melhor dentro desse ambiente, que não dava para continuar pensando só na produção, por isso dava uma atenção para o colaborador, para o funcionário, né? Que não era só isso, tinha que dar um passo além. E aí, quem sabe, eles ganhariam além também. E aí, em 1970, 71, isso durou uns 20 anos, 70 até 90, 91,
foi o período, então, da segunda fase da psicologia no ambiente organizacional. Primeira fase, psicologia industrial, segunda fase, psicologia organizacional. Aí surge a psicologia organizacional em si. O que difere? O que antes não tinha a preocupação com a interação de grupo, com o ambiente organizacional, neste momento de psicologia organizacional, passa-se a ter uma preocupação com a interação do grupo, com o ambiente organizacional e, além disso, com as situações de necessidades desses colaboradores. Então, vocês veem que foram agregando, digamos que, valores nessa situação da presença do psicólogo dentro do ambiente organizacional, né? Então, eles perceberam que se eu consigo entender as necessidades do meu colaborador, se eu aproximo, eu tenho como compreender, e dentro dessa compreensão, ele se desempenha muito melhor, ele se sente compreendido. Além do que, eu passo, então, a ter uma preocupação em relação àquele ambiente que ele está frequentando diariamente. Gente, a gente passa mais tempo dentro de uma organização do que com a nossa família. Então, realmente é algo preocupante. Ele ainda trabalha desde da parte de recrutamento e seleção, tá? Ele ainda participa, tem condições disso. Ele é o único psicólogo, é o único que pode aplicar testes e mensurá-los também, claro. Ele observa o comportamento, ele tenta entender e atender às necessidades dos colaboradores, se preocupa com a interação de grupo, com a comunicação e com as necessidades individuais de cada um. Tá? Então, esse é o segundo passo do papel do psicólogo dentro de um ambiente organizacional. Ele passa, então, a olhar para o colaborador de outra maneira. Ele não é um ser simplesmente que vai aumentar a produção, ele é um ser que tem as necessidades. Um detalhe, eu posso, compreender essas necessidades, por exemplo, pode me servir para que eu use um fator extrínseco motivacional, porque eu conheço a necessidade dele, né? Então, eu sei como eu posso me aproximar para que ele sane essa necessidade. Então, eu posso entender o comportamento. O trabalho do psicólogo é comportamental, né? Compreender, observar o comportamento do ser humano. Então, ele passa a entender esse comportamento dentro das organizações. Bom, passando aí de 91 até 90, 91, não estou bem certa das datas, mas é mais ou menos nessa época, nesse período, até os primórdios de hoje em dia, nós temos, então, a terceira fase da psicologia organizacional, que é a psicologia organizacional e do trabalho. Qual é a diferença? Bom, vamos lá novamente. Primeira fase, preocupada com a produção, somente com a produção, então tenta amenizar, tenta dar condições de trabalho melhor, mas para que ele aumente a produção. Segunda fase, psicologia organizacional, já começa a entender que esses colaboradores têm necessidades, que eu posso alcançá-los de outra maneira, e aí entra a psicologia organizacional e do trabalho. Então, a gente vê que isso foram situações que foram agregando dentro do trabalho do psicólogo, também para melhorar ali o ambiente de trabalho. O que um psicólogo organizacional e do trabalho faz? Além de ter essa preocupação relacionada dentro dos aspectos comportamentais, ele também passa a ter uma preocupação com o trabalho, ainda lá, desde a contratação, desde a seleção, recrutamento, entrevistas, todo aquele processo, até ele estar já dentro da organização como colaborador, e aí ele vai se preocupar com o ambiente laboral, ele vai se preocupar com a saúde física e mental do colaborador, ele vai se preocupar com a interação relação
entre os colaboradores, de líderes para liderados, liderados para líderes, mas ele também vai se preocupar, além de tentar manter esse ambiente agradável, ele também vai se preocupar em adequar o ambiente às tarefas que cada um tem que executar. Então, ele passa a ter uma preocupação com a execução de tarefas. Então, essa tarefa está adequada para ele? Essa equipe tem condição de receber esse tipo de tarefa? Eu posso, observando o comportamento dessa equipe, ela não tem perfil para esse tipo de líder, então o desempenho dela não vai ser um desempenho satisfatório. E tudo isso é o labor, né? Você se preocupar com a tarefa, com o desempenho, tudo isso, todo esse caminho antes de chegar no resultado. Então, esse é o trabalho do psicólogo do trabalho, pensar em todo lado do labor. Então, a tarefa que ele vai estar fazendo, eu posso estar vendo perfil para vaga. Por quê perfil para vaga? Se eu estiver olhando no sentido do perfil adequado, se eu tiver um perfil adequado, ele tem um melhor desempenho. Desempenho é labor, tá? Então, hoje a gente conta aí com as organizações muito preocupadas com o chá, e não com o café, mas não, isso é brincadeira, com o chá, né? Que são competências, atitudes e habilidades. Bom, eu tenho competência, eu tenho habilidade e eu tenho atitude. Então, isso vai contar onde? No desempenho das minhas atribuições, nas execuções das tarefas. Então, um psicólogo pode estar auxiliando, pode estar intermediando esta situação também. Então, eu sei fazer aquilo, tá? Eu aprendi a fazer aquilo, que são as minhas competências, eu sei fazer aquilo, que são as minhas habilidades, mas eu não tenho atitude, eu não consigo fazer. Um psicólogo vai estar atuando diretamente aí, porque o conseguir fazer são as tarefas. Então, esse é o trabalho hoje de um psicólogo organizacional e do trabalho. Hoje a gente conseguiu alcançar algo que englobe um colaborador como um todo, tá? Como um ser humano, como um colaborador, e ele é um todo. Ele não é uma roupa que ele veste quando ele está na organização, ele sai, ele tira, enfim, ele é um todo. E hoje ele é compreendido desta forma, como um todo, um ser que tem necessidades, um ser que precisa de um ambiente adequado, um ser que precisa executar as suas tarefas de maneira adequada. Então, esta é a trajetória da psicologia ou do psicólogo dentro de um ambiente organizacional. Pessoal, deixa o seu like. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Hoje foi uma pincelada aí na psicologia organizacional e do trabalho. Pode me fazer pergunta. Se quiser me mandar no PV, me conhece, quer mandar no PV, quer mandar no meu Insta, que é @psico, pode mandar também, tá? A gente vai estar fazendo essa série, vão ter alguns episódios do psicólogo organizacional na organização, mas eu espero receber bastante contribuição de vocês. Eu quero montar esse canal, eu tenho meu planejamento, mas um planejamento é flexível. E eu quero dar continuidade neste canal com a sua participação. Pode ser? Aguardo a sua participação. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Não sei aonde está, mas se inscrevam no canal para que a gente possa fazer esse canal crescer e ter um alcance muito maior do que até o esperado. Conto com vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até mais.